Você piscou. E a primeira rodada do Brasileirão 2025 bateu recorde de público. Mas o que está por trás desse estouro nas arquibancadas? Foi o retorno de grandes nomes? A promessa de um campeonato mais competitivo? Ou será que o torcedor brasileiro finalmente voltou a acreditar no espetáculo dentro de campo? Se você acompanha futebol, já percebeu que algo diferente está acontecendo. Mas será que isso é tendência ou só fogo de palha? Vem comigo, porque os números dessa rodada são de cair o queixo. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala de futebol como ele realmente é, com foco na audiência do fute, no que movimenta o torcedor e no que acontece dentro e fora das quatro linhas. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje a gente vai mergulhar no que fez a primeira rodada do Brasileirão 2025 bater recorde de público. Bora? O Brasileirão 2025 começou com tudo e já chegou fazendo história. A primeira rodada do campeonato bateu recorde de público, com mais de 480 mil torcedores presentes nos estádios, uma marca impressionante que não se via há décadas. E a pergunta que não quer calar é: o que provocou essa explosão nas arquibancadas? Logo na largada da competição? Para entender esse fenômeno, a gente precisa olhar para vários fatores que se alinharam quase como um quebra-cabeça perfeito. Primeiro, o calendário ajudou. A primeira rodada caiu em um final de semana prolongado em várias regiões do país, com folga na segunda-feira em muitos estados. Isso facilitou o deslocamento dos torcedores e incentivou a compra antecipada de ingressos. Só esse fator já aumenta o potencial de casa cheia em várias praças. Mas tem mais. Os confrontos da rodada foram puro espetáculo. A volta de clássicos regionais logo de cara, como Flamengo x Vasco, Atlético MG x Cruzeiro e Grêmio x Internacional, chamou o torcedor para a arquibancada com um apelo emocional fortíssimo. O torcedor adora começar a temporada medindo forças com o maior rival, e isso lota estádio. Outro fator fundamental foi a movimentação no mercado. Alguns clubes fizeram contratações bombásticas. O Corinthians trouxe um centroavante europeu experiente, o Flamengo repatriou uma estrela que estava brilhando na Premier League e o São Paulo anunciou um treinador estrangeiro com fama de ofensivo. Esse tipo de novidade atiça a curiosidade do torcedor, que quer ver ao vivo se a promessa vai se cumprir. Além disso, o preço médio dos ingressos caiu em relação ao ano passado. Algumas diretorias ouviram a torcida e começaram a ajustar suas políticas de preço, com combos promocionais, pacotes de fidelidade e mais setores com preços populares. Isso ampliou o acesso e ajudou a lotar os estádios. E não dá para ignorar o fator emocional. Depois de anos de estádios mais esvaziados, seja por causa da pandemia ou pelo desânimo com o nível técnico do futebol nacional, há um novo clima no ar. A expectativa é de um campeonato mais equilibrado, com mais times fortes e menos jogos previsíveis. O torcedor sente quando a disputa vai ser boa e corre para o estádio quando acredita que vale a pena. Também vale mencionar que as redes sociais e os influenciadores do futebol tiveram um papel importante nessa mobilização. Vários perfis grandes fizeram campanhas chamando torcedores para os jogos, mostrando bastidores, promovendo desafios e até organizando caravanas. O futebol entrou de vez na lógica do entretenimento digital, e isso aumentou o engajamento da galera. Mas será que isso é só empolgação de começo de campeonato ou estamos diante de uma nova era na relação entre torcedor e estádio no Brasil? Se essa tendência continuar, o Brasileirão 2025 pode entrar para a história não só pelos craques em campo, mas pela reconexão entre clubes e torcedores. E os números da primeira rodada são só o começo dessa história. Agora que a gente já entendeu os fatores que contribuíram para esse recorde de público na primeira rodada do Brasileirão 2025, vamos destrinchar esse fenômeno em partes, analisando os impactos, os bastidores e, principalmente, o que isso revela sobre o momento atual do futebol brasileiro. Público recorde. Como foi distribuído? A média de público por jogo ultrapassou a marca de 40 mil torcedores, algo raríssimo na história recente da competição. Destaques? Maracanã, Flamengo x Vasco, lotado com 65 mil pessoas. Mineirão, Atlético MG x Cruzeiro, 61 mil torcedores. Beira-Rio, Grêmio e Inter, 55 mil. Até jogos de menor apelo, como Goiás x Bahia e Fortaleza x Juventude, passaram da casa dos 20 mil, mostrando que o movimento não ficou restrito aos grandes centros. Esse crescimento não é por acaso.
Existe uma soma de estratégias bem aplicadas e um novo comportamento do torcedor. Experiência de estádio. O novo foco dos clubes, antigamente, ir ao estádio, era quase um teste de paciência. Filas, desconforto, falta de estrutura, segurança precária. Hoje, os clubes, em parceria com empresas privadas e gestoras de arenas, estão trabalhando para mudar isso. Acesso digital facilitado via QR Code, alimentação e banheiros mais organizados. Eventos antes e depois do jogo. O futebol virou um evento de dia inteiro, e isso transforma completamente a relação do público com o estádio. Receita extra. O que isso muda para os clubes? Mais torcedores no estádio significa mais do que apenas um visual bonito para a TV. Significa dinheiro circulando. Ingressos. Produtos licenciados. Consumo de alimentos e bebidas. Novos patrocinadores de olho nessa audiência aquecida. Em alguns casos, a receita de bilheteria já ultrapassa a cota de TV em partidas específicas, principalmente para clubes que mandam jogos em arenas próprias. Isso é crucial porque representa um passo na direção da sustentabilidade financeira. O torcedor deixa de ser apenas um número no sofá e passa a ser um agente ativo da saúde do clube. O papel da comunicação. Clubes finalmente entenderam a linguagem da torcida? Outro ponto fundamental é a mudança na comunicação institucional dos clubes. O clube-empresa, o clube que fala como torcedor e que entende o jogo fora das quatro linhas, está se consolidando. Vídeos motivacionais antes das partidas. Bastidores. Pós-jogo, participações de influenciadores nos vestiários. Tudo isso cria uma conexão emocional com o torcedor e gera expectativa, a ponto da pessoa sentir que precisa estar presente fisicamente no estádio. E o torcedor que ficou de fora? Claro, ainda há desafios. A gente não pode ignorar que, mesmo com ingressos mais acessíveis em alguns estádios, muita gente ainda fica de fora. Falta política de inclusão real em parte das praças. Mas, ao mesmo tempo, cresce o número de projetos sociais, ingressos subsidiados e até parcerias com prefeituras para garantir presença de escolas, ONGs e projetos comunitários. É um passo importante, mas que precisa virar política de longo prazo. É fogo de palha ou início de uma nova era? A pergunta que todo mundo está fazendo. Isso vai se manter? Tudo depende da resposta dos clubes nas próximas rodadas. Se continuarem investindo na experiência, na narrativa emocional e na inclusão, o torcedor vai continuar vindo. Mas se a bola rolar e o espetáculo não corresponder, se os preços subirem de novo ou se a comunicação perder o tom, o encanto pode desaparecer tão rápido quanto surgiu. A primeira rodada foi um alerta positivo. O futebol brasileiro ainda é gigante quando tratado com respeito e visão. A bola agora está com os clubes. Eles têm a chance de transformar esse pico de audiência em padrão de casa cheia. A primeira rodada do Brasileirão 2025 foi muito mais do que uma sequência de jogos. Foi um sinal claro de transformação, uma mensagem vinda das arquibancadas em alto e bom som. O torcedor quer voltar, quer participar, quer viver o futebol intensamente, mas ele só vai fazer isso se sentir que está sendo respeitado como parte essencial do espetáculo. Nos últimos anos, muita gente chegou a dizer que o futebol brasileiro estava morrendo de dentro para fora. Que os estádios vazios, as estruturas ultrapassadas e a desorganização crônica haviam afastado o público para sempre. Mas o que vimos nessa primeira rodada é quase o contrário. O torcedor estava apenas esperando um motivo real para voltar. Esse motivo apareceu. A gente pode comparar esse momento a um velho estádio que ficou fechado por reformas durante anos. Por fora, parecia abandonado. Por dentro, o concreto rachado e os assentos empoeirados. Mas bastou abrir os portões de novo, limpar os escudos nas paredes e colocar a bola no centro do gramado para aquela velha magia voltar a pulsar. O futebol brasileiro, ao que tudo indica, está saindo desse período de reforma, física e emocional, e voltando a viver dias de paixão verdadeira. Mas é aqui que mora o desafio, porque conquistar um torcedor por um jogo é fácil. Difícil é manter esse torcedor engajado ao longo de 38 rodadas, nos jogos bons e nos ruins, nas vitórias e nas derrotas. E para isso, clubes, federação e todos os envolvidos no ecossistema do futebol precisam entender que o torcedor de hoje é diferente. Ele é exigente. Ele acompanha futebol europeu. Ele compara experiências. Ele tem acesso à informação o tempo todo.
Não adianta mais vender só a emoção. É preciso entregar qualidade, conexão e respeito. Se olharmos para outros campeonatos pelo mundo, como a Premier League ou até a MLS nos Estados Unidos, o que vemos é que a presença de público constante não é só uma consequência de bons jogos. É o resultado de um sistema pensado para valorizar o torcedor. Estádios confortáveis, campanhas bem feitas, identidade de marca, cultura de pertencimento. Tudo isso ajuda a manter as arquibancadas cheias. O Brasil tem todos os ingredientes para isso. Clubes com história, torcidas apaixonadas, rivalidades intensas e talento dentro de campo. Faltava encaixar as peças. A primeira rodada mostrou que, talvez, esse encaixe esteja finalmente começando a acontecer. E o mais bonito é ver que, no fim das contas, o futebol ainda é um reflexo da sociedade. Em tempos de polarização, crise econômica e incerteza, o estádio volta a ser um lugar de encontro, de vibração coletiva, de catarse. O futebol, quando bem tratado, ainda tem o poder de reunir milhares de pessoas numa mesma emoção. E isso, por si só, já é revolucionário. Então sim, a rodada foi histórica. Mas mais do que isso, ela pode ser simbólica. Um ponto de virada. Uma nova página sendo escrita. E agora, fica a pergunta final. Será que os clubes vão entender o recado ou vão desperdiçar esse momento como já aconteceu tantas outras vezes? O torcedor respondeu em peso. Agora é a vez dos dirigentes, técnicos, jogadores e patrocinadores fazerem a parte deles, porque o Brasileirão 2025 pode ser o campeonato da retomada. Ou apenas mais um ano promissor que ficou na promessa. A diferença vai estar em como cada um vai jogar, dentro e fora de campo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte da galera que realmente vive o futebol intensamente. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui, a análise vai muito além dos gols. E comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasileirão 2025 vai manter essa pegada de público até o fim? E aproveita para clicar nos vídeos aqui na tela e seguir com a nossa resenha.